Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Todos me ouvem? Me deem um ok aqui no chat, se todo mundo me ouve e me vê. Está tudo certinho. Ok, João Vitor, André, massa. Que bom que nós estamos juntos aqui. Eu sou Maurício Lima e sejam bem-vindos às Arqueologias do Futuro, projeto do Museu dos Meninos, realizado pela Lei Emergencial Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal. Hoje, nós estamos tendo a honra de realizar essa live em parceria com o Instituto Federal Fluminense em Campos. E é muito importante para a gente realizar esses encontros com as instituições públicas de ensino do Estado do Rio de Janeiro, valorizando o ensino público e gratuito. Queremos muito agradecer a parceria e a articulação do professor André Rodrigues e a toda a equipe do Instituto. Muito obrigado. Novamente, um bom dia, caminhos abertos, Laroyé e axé. Nós todos estamos vivendo sob uma pandemia. E é só por isso que a gente está aqui, realizando esse encontro mediado pelas telas. Essa é uma situação de exceção, cheia de incertezas, onde muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E por não saber o que eu posso fazer nesse momento, eu criei esse encontro, para que juntos a gente possa escurecer as ideias e imaginar futuros impossíveis para esse mundo que precisa começar agora. E para isso, hoje, eu tenho a honra de convidar para essa live Tatiana Henrique. Bem-vinda ao Museu dos Meninos, Tati. Bom dia, Maurício, bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesse programa de futuro, né? Que faz a gente pensar nisso, faz a gente vislumbrar, imaginar possibilidades de continuidade. Muito obrigada. Obrigado você por ter topado, Tati. Bom, Tatiana Henrique é mãe e artista da presença, pesquisadora de tradições orais e contação de história, atriz e diretora. E eu tenho tido o enorme prazer de conviver com a Tati em duas peças, Balé Ralé e 12 Pessoas com Raiva, que volta agora em abril. Estão todos convidados, porque ela arrasa. A gente arrasa na peça. Então, venham assistir. Mas ela fez inúmeros outros espetáculos, como Saturno, Proteja Seus Sonhos, Os Desertos de Laíde, Salina, A Última Vértebra e Geneceu. Mas ela também é diretora e doutoranda em artes pela UERJ e professora nos cursos de Pedagogia e Teatro da Faculdade Sesgran Rio. Tatiana também é coautora do livro Propostas Pedagógicas para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Tati, falei tudo, você quer complementar alguma coisa? É isso. É uma coisa que eu sempre gosto de brincar, 1,65 m e cabeluda. Você tem 1,65 m, 1,65 m, meu bem. Meu Deus, tanto tempo que a gente não se vê que eu não acho. Era o salto de balé ralé que ficava enorme. Tati, eu hoje te convido a fazer comigo essa visita guiada às nossas arqueologias do futuro. E eu quero começar dizendo que eu não sou um museólogo, mas eu sou um artista. E aqui e agora eu serei o seu guia. Esse museu é uma ação de arte e ativismo que nasceu do encontro do meu corpo com o teatro. Meu nome é Maurício, eu tenho 30 anos, 1,78 m, e nasci e cresci na Alvorada, uma das 15 favelas do Complexo do Alemão. Eu sou de uma família preta, migrante nordestina que chegou no morro lá pelos anos 60. E até hoje a minha família mora no mesmo lugar.
na mesma casa. E o morro é um lugar onde muita coisa acontece, a qualquer momento. E da janela da casa onde eu cresci, eu vi muita violência acontecer. E eu achava que isso era uma coisa normal. Eu tinha certeza de que tudo era uma questão de sorte. A sorte de não ter nascido em outro lugar, a sorte de não levar um tiro, era a sorte que nos fazia permanecer vivos. E o teatro, além de me ensinar a falar e a ouvir, ele me mostrou que a morte na favela não é uma coisa normal, que ela não é uma condição, mas ela é uma operação. E aí, uns anos depois, eu estava ensaiando uma peça e eu encontrei o mapa da violência no Brasil. E ali eu vi pela primeira vez em números tudo aquilo que eu já sabia pelo corpo. 77% dos jovens assassinados são negros. Entende-se por negros os autodeclarados pretos e pardos. E 83,30% são do gênero masculino, com idades entre 15 e 29 anos, moradores das favelas e das periferias. A cada 2 horas, 7 jovens negros são assassinados no Brasil. São 84 mortos por dia, 2.540 mortos por mês, 30.660 jovens assassinados por ano. É muita gente, uma multidão. E no meio, eu. Mas eu permaneço vivo. Nós permanecemos vivos. Diante desses números, eu olhei para o morro onde eu cresci. E então eu comecei a montar esse museu, peça por peça, artefato por artefato. E tem uma coisa muito curiosa que liga essas peças e que eu não sei qual é o nome, mas que por enquanto eu tenho chamado de necessidade de estar vivo. E é a partir dessa necessidade que a gente olha o futuro. Então esse daqui é um museu vivo, Museu dos Meninos. E eu hoje queria apresentar alguns desses meninos para você. Então agora a gente vai abrir as portas virtuais do nosso museu. Ele é um site aberto ao público em museudosmeninos.com.br. Lá nós temos todos os 30 depoimentos desses meninos. E agora a gente vai assistir ao primeiro depoimento, que é do Ian Pereira. Meu nome é Ian Pereira de Souza, tenho 19 anos, sou morador daqui do Complexo do Alemão mesmo e sou poeta daqui também. Estou transformando minha vida, meu dia a dia, em poesia. De favela eu sou cria, poderia defender ela, subir pra laje armado, marcar beco todo dia, mas eu subo pra laje pra escrever poesia. Escrevo cada verso só com o coração. Aqui é muita prática, eu não nasci com o dom. Sem vacilar com a rapaziada. Houve até um desentendimento, mas pode puxar o fundamento e ver se acha mancada. Meus problemas resolvo na rua, sem levar nada pra dentro de casa. A rua me ensinou a ser homem, não um menino. Mas estou sempre agindo na humildade. Sou puro como cristalino. Esse tiroteio já tá demais. Vários dias de operação, os moradores do Complexo do Alemão pedem a paz. Olha lá o teleférico, onde era para ser ponto turístico. Hoje em dia virou área de risco, estamos correndo perigo. Nós pede a paz na favela, a cada tiroteio brabo, que eu estou me sentindo até um neurótico de guerra. Criança quer estudar, morador quer ir trabalhar, mas nesse tiroteio não dá. Já passei tanto sofrimento que fica na memória, já tive vários livramentos, que hoje em dia eu nem estaria aqui para contar minha história.
que é futuro? O que é futuro? Tipo assim, futuro pra mim que eu vejo assim, é tipo um amigo teu tá desacreditado, tipo, não quer estudar mais, não quer trabalhar mais, aí tu vai lá e dá uns papos de futuro nele. Tipo, pô, mano, qual é a cara? Igual eu falo pros meus amigos assim, pô, pensa na tua mãe, pá, pensa no teu irmão, é isso mesmo que tu quer pro futuro? Isso que é o futuro, tá ligado? Eu vejo assim, tipo, quando o mano quer desistir de um sonho dele, a gente vai lá dar um papo de futuro nele, pra ele abraçar, ele vai lá, pensa, aí vê que a gente tá certo, vai lá e abraça nosso papo. Pra mim isso é papo de futuro, isso é futuro. Esse foi o Ian Pereira e agora a gente vai assistir ao próximo depoimento, que é do Wanderson Ribeiro. Meu nome é Wanderson Souza Ribeiro, tenho 20 anos, nasci na Tijuca, morava no Morro do Turano e minha profissão é o passinho e sou DJ. E meu apelido é Jacaré Fantástico. Todo preto, favelado, é considerado como bandido, marginal, porque ele não aceita que um preto favelado pode crescer, pode morar na pista, pode ter a vida que eles têm. Para mim, pro meu ensaio, de ir para casa, eu recebo umas 4 para 3 dura. Dura, para quem não sabe, é a abordagem. Particularmente, eu tenho uns 6 amigos que morreram disso. Polícia não conseguia pegar bandido, aí via morador na rua, apreendia, e quando eles pegam, fazem o que eles fazem com o corpo, ninguém sabe, ninguém nunca sabe. Para futuro. Tem tantas coisas. Futuro é passageiro, né? Como a vida é passageira. Esses foram nossos 2 depoimentos. Agora a gente vai ouvir a Tati. E aí, lembrando que o chat está aberto aqui, vocês podem mandar comentários, mandar perguntas e a gente vai construindo essa nossa conversa. Espera aí que eu vou chamar Tati. Tati, como nós podemos escurecer o futuro? Nossa, essa pergunta. Quando eu vi vocês fazendo essa pergunta. Maurício, o meu modo de vir escurecendo o meu futuro é pensando justamente, olhando para trás, né? Sankofa. Voltando, entendendo quais... Eu trabalho muito com memória, porque eu sou contadora de histórias, né, também, além de atriz, né? Enfim, ser artista da presença é isso. É trabalhar com essa dimensão do tempo. Entender como é que nós vivemos, atravessamos. E quando eu digo vivemos, não é sobrevivemos, é vivemos mesmo. Como é que nós trazemos a dádiva das nossas existências e das nossas existências anteriores para esse momento que a gente chama de agora. Dentro da cultura em que eu vivo,
né? E quando eu digo cultura, é cultura mesmo, né? Não tô... Porque algumas pessoas vão entender, né, como um ambiente religioso, mas é um ambiente cultural, é um ambiente de memória mesmo. O tempo, ele é uma continuidade, né? Ele se inscreve por um movimento que a gente poderia chamar de espiral, pelo menos de círculo. Eu gosto muito de pensar na espiral mesmo, né? Porque ela é o movimento da vida, o movimento de nascimento da planta, é o movimento de nascimento, né, desenvolvimento de um corpo. E o Ian e o Anderson falaram muito disso, né, dos corpos deles, né, o que a gente faz, né, os nossos corpos, como os nossos corpos são dispostos. Né? O movimento das estrelas, nascimento de estrelas, enfim. As culturas africanas, as culturas escuras que escurecem a vida, escurecem o pensamento da vida, elas seguem muito por esse entendimento, por essa biointeração, né? Como diria o Nego Bispo, que é um pensador quilombola daqui do Brasil. E sendo assim, então eu tento voltar sempre numa cultura, numa sociedade em que o seu mito de fundamento, o seu mito de continuidade é um mito de escassez, eu retorno às narrativas, às histórias que nos fundamentam, enquanto pessoas africanas, africano-diaspóricas, enquanto pessoas pretas. A ocidentalidade, ela é fundamentada em 3 pilares, né, de ideias, de sensações, de afetos e de ações. A ideia do que eles chamam, né, de um marco, né, 3 marcos. O marco da filosofia grega, eles consideram, eles recortam no seu tempo linear. A ideia do expansionismo do Império Romano e a ideia do cristianismo. São 3 ideias, são 3 pilares que basilam o pensamento ocidental. O pensamento ocidental, a partir do mito de fundação, a partir do cristianismo, né, a partir da sua literatura, da sua oralitura, como diria Leda, né, Maria Martins, é um mito de escassez, é um mito que diz que na criação, né, do ser humano, uma das primeiras interdições, como a gente diz no candomblé, euó, os primeiros euós, sai daqui, sai desse ambiente de dádiva, saia desse jardim, saia dessa possibilidade de fruir a vida, as possibilidades da vida, e siga em deserto. A colonialidade, a necessidade da colonialidade já se instaura ali. Vai colonizar. Os primeiros colonizadores foram, né, dentro dessa mítica cristã, são Adão e Eva. Né? Então vão para o mundo. E com uma promessa de memória de escassez. De que em todo lugar que eles iriam, e aonde eles criassem, eles criariam pela dor, pela imposição da dor nos corpos, pela imposição da dor no ambiente em que eles vivessem, em que eles se instaurassem, em que eles se multiplicassem. A cultura Dogon, que é uma cultura, né, que vive de um povo, de uma etnia que vive no Mali, ela vai ao inverso disso, por exemplo. É uma cultura que se diz vinda das estrelas. Eles se acreditam vindos das estrelas. Eles têm conhecimentos astronômicos lindos, belíssimos. Né? E eles acreditam também em pares. Mas em pares gêmeos, em pares que se conversam e que resolvem as coisas na conversa. Isso já é um ambiente de memória, né? E um ambiente de vivência, de convivência inteiramente outro. Apesar de eles viverem num lugar, estou falando de Mali, estou falando de Burkina Faso, que a gente entende hoje como Mali e Burkina Faso, que é um lugar que está ali próximo do deserto, do Saara. Então, como é que a gente que é preto, que quer escurecer? Eu estou começando pelos Dogon, por quê? Porque o universo, ele nasce do escuro.
nascimento das coisas, ele nasce na escuridão. O mundo explode de uma escuridão. Então, antes de sermos estrelas, de nos transformarmos em estrelas, nós viemos da escuridão, nós nos gestamos na escuridão. Dentro da terra, uma semente, ela se germina, né? Ela germina dentro da terra, em plena escuridão. Então, toda a sua potência de vida nasce dali. No ventre de um útero, né? Num útero. E aí eu não estou falando de mulher ou de homem, porque há homens que têm útero também. Mas ele é gestado na escuridão, nós somos gestados na escuridão. Então, toda a potência de vida nossa é gestada em escuridão, do universo. Ela nasce daí. Então, a gente já começa a se escurecer desde semente. A gente já começa a se escurecer daí, de onde nós viemos. Para onde é que a gente vai? Para onde a gente vai? Outra memória de vida, né, de potência, de dádiva que eu trago, que eu gosto muito de lembrar, e que fala, de algum modo, até desse embate, desse combate, dessa contra-ação, né, dessa contra-ação com o sistema em que a gente é imerso. É uma história, uma narrativa que eu amo, que é do povo iorubano, que fala de Iku e os Ibejis. Os Ibejis enquanto potência de vida, enquanto alegoria, enfim, né, enquanto diálogo com a força dos jovens. Os Ibejis diz assim, né, que Iku é a morte. Iku para os iorubanos, ele é masculino, ele tem essa potência masculina. O corte, né, o corte da vida. Iku queria mais pessoas, né, mais seres no seu reino, porque ficava sozinho, ninguém queria conversar muito com Iku, não. Então, Iku resolve ceifar a vida das pessoas para fazer com que seu reino seja próspero. E Iku é isso, Iku é a morte. Começou a montar armadilhas, montar buracos, né, no limiar do reino, com a floresta. E as pessoas, quando elas passavam sem saber, caíam, iam para o reino de Iku e caíam. Então, isso se tornou descontrolado. O reino, então, se juntou para conversar. Sempre a conversa, né? O diálogo. Chamaram os mais velhos, mas os mais velhos não sabiam como resolver. Chamaram os reis, também não sabiam, os juízes, as mulheres, porque as mulheres, mas também não. E foram, né, de grupo em grupo, tentando resolver, e ninguém conseguia entender o que fazer para conter Iku. Foi quando chegaram os Ibejis, Taiô e Querindê. Taiô é o mais velho e Querindê é o mais novo. Taiô é mais velho não porque ele seja mais velho. Na verdade, Taiô, segundo os iorubanos, ele é o mais novo. Só que ele é mais impetuoso, ele sai primeiro. Querindê é o mais velho. É o que espera, olha, enfim. Taiô e Querindê chegam e dizem assim: a gente vai resolver isso, a gente vai resolver essa parada, a gente vai dar um papo de futuro. Iku. E vão para a floresta. Taiô vai na frente. Taiô vai com o seu tambor e começa a tocar tambor. E aquele som, ele vai ecoando na floresta, ele vai ecoando na aldeia, vai ecoando. E ecoa nos ouvidos de Iku também. Iku, ao ouvir aquilo, começa a sentir uma vibração. Gente, eu amo tanto essa história que eu fico toda arrepiada. Começa a sentir aquela vibração nos pés, né, nas pernas, nos seus braços. E Iku começa a dançar. E é inevitável, é arrebatador. Nunca havia sentido aquilo. É a dança da vida, a dança da própria vida. E ela segue aquele som e encontra Taiô. Taiô toca e Iku dança, Taiô toca e Iku dança, mas Taiô não para de tocar. E Iku, meu Olorum, esse menino não vai parar de tocar. E parecia, às vezes, que Iku pararia, que Taiô pararia. Taiô vai para trás
de uma árvore, e com o óleo, quando vê aquilo, fala, ele vai parar de tocar. Mas que nada, ele sai de novo de trás da árvore e continua. Taracatá, taracatá, taracatá. E isso vai continuando por tempos e tempos e tempos. A morte, ou morte, fica muito cansado. E pede para o menino para parar de tocar. E o menino responde a Iku, eu posso até parar de tocar, mas primeiro você precisa afirmar, você precisa retornar no que você está fazendo. Você precisa respeitar o acordo de vida, o tempo das pessoas. Você precisa se civilizar, Iku. Iku diz que sim. O menino para de tocar, Kehinde sai da árvore e Iku entende. Iku entende que foi enganado, que foi vencida pela força da juventude, pela força da arte. Eu gosto muito desse Itan, Maurício. Itan, a palavra Itan é caminho, né? Dentro dela está a palavra caminho, Onan, caminho. Então, todo o meu entendimento sobre mitologias, de quaisquer grupos societários, é esse caminho de apontar, né? É nesse lugar de apontar caminhos, de apontar entendimentos que a gente se perca, dos quais a gente se perca na jornada de vida, na espiral da vida. Eu gosto muito desse Itan porque ele aponta justamente a nossa relação, a força da juventude. E quando eu penso em extermínio da juventude preta, eu fico imaginando que não é à toa que isso aconteça, porque em algum momento, em algum lugar, dentro dessas forças, elas compreendem que a força da juventude é a força que continua. Quando o mestre Darcy, no jongo, ele entende que os mais velhos estão morrendo e se volta para os mais... E o jongo era dançado, tocado apenas pelos mais velhos. E ele compreende que ele precisa da força dos mais jovens, que já ficavam de butuca ali, para que o jongo sobreviva. Isso é essa força civilizatória dos jovens também. A força da continuidade, a força do interesse, a força de trazer o futuro, de trazer esse vislumbre do futuro, né? De trazer essa impetuosidade do tempo nosso. A potência, a semente da vida, a semente da memória está na juventude. Coisa linda, Tati. Te ouvir. Coisa linda esse Itan. Fiquei super emocionado com esse caminho que você aponta com essa história. No ano passado a gente já tinha dado início a esses encontros e a gente encontrou a Joacine Catar, que é uma pensadora de Portugal, mas que nasceu na Guiné-Bissau. E a gente estava conversando sobre isso, sobre como que a gente pode escurecer o futuro, e ela de uma outra forma falou isso que você, de uma forma linda, contou agora, assim, falou agora sobre a juventude ser esse elo entre o passado e o futuro. E talvez seja por isso, né, talvez seja por isso que ela seja o alvo, né, o principal alvo da violência no nosso país, porque é uma tentativa secular, histórica, de tentar impedir que a gente siga, de tentar impedir que a gente possa imaginar o nosso futuro e reconstruir o nosso passado, né? O passado que foi tão apagado. Tem uma pergunta aqui, Tati, do André, que ele diz assim: diante de tanta escassez, como vocês têm enxergado o presente e o futuro da arte
do ativismo, da arte como ação no mundo? Vou juntar essa possibilidade, né, de conversa de a gente a partir dessa fala do Maurício, inclusive, né, e da própria proposição desse programa, né, Museu dos Meninos, né. Eu fui fundamentalmente trabalhada enquanto educadora dentro de museu, dentro de espaço cultural, né, de um espaço cultural aqui do Rio de Janeiro, que continha um museu, enfim, que tinha as suas exposições também, tem, aliás, né, provisórias, enfim. Então, nessa dança entre o permanente e o provisório, né, e o temporário, né, aquilo que vai, aquilo que fica, aquilo que continua, né, que é uma dança muito bonita, né? Dentro da cultura iorubana, esse estado da memória, essa relação com a memória, ela é uma dança realmente, né, entre aquilo que a gente pretensamente acha, né, configura como aquilo que passa, como aquilo que foi, que ficou no passado, e quanto aquilo, né, que está aqui no presente, né? Mais uma vez, o tempo é espiral, gente. Então, tudo que a gente realiza é sempre uma ação de memória, é sempre uma atuação. A memória, ela é presença, ela é um estado de presença. Toda vez que você rememora algo, é porque aquilo é importante no campo, né, nas ligações, nas conexões entre individualidade e coletividade. Então, não existe memória simplesmente para ficar lá. A memória, ela é construída para continuar existindo, para nos dizer que nós precisamos continuar existindo. E aí, dentro desse pensamento de artes, né, de artivismo, da relação com o corpo, lembro a vocês, né, do mito da escassez, né, do mito da dor, da escassez do próprio corpo, da sua relação com o corpo, do corpo em dor, né, do pensamento ocidental. Em contraposição com a gente, por exemplo, as nossas memórias, os nossos corpos de memória, as nossas ambiências de memória, elas são escritas no corpo, né? Os nossos ancestrais afrodiaspóricos, africano-diaspóricos, eles já tinham isso, já tinham esse entendimento da sua continuidade no tempo e no espaço. Eles já tinham isso. No entanto, quando eles são desterritorializados pela promessa de escassez, de desterritorialização do Ocidente, né, do colonizador, eles são instaurados nessa lógica da desterritorialização também. O que é que continua comigo? O meu território, o corpo. Onde continuam as minhas memórias? Continuam no meu corpo. Na minha corpo-oralidade. Nas oralidades que continuam pulsando aqui. Continuam reverberando aqui. Então, o nosso modo, né, de ser, de construir a arte, ele requer, ele arrogar, né, no sentido de chamar para si o poder, né, a agência. Ele arroga o poder da corporeidade de evocar memória. Então, se em português, enfim, né, a gente chama os lugares de memória, esse lugar de memória de museu, a gente, e até relacionando com os próprios meninos, né, a gente vai chamar, por exemplo, de Egungun. Egungun. Ou Ebé-Orum, pelo menos. O Egungun é essa potência de memória masculina dos homens, dos meninos. Essa potência de memória da ancestralidade, daqueles que puderam se ancestralizar. Então, são danças, né? São ritos, né? Em que essa memória, em que essa ancestralidade, ela se faz presente pela dança, pela sua corporeidade,
E pela sua dança, pelas suas ações, ela vai inscrever o que é preciso para o futuro, o que é preciso, o que a gente precisa realizar para continuar. Aponta o que está escasso, onde é que estão os erros, que erros estão sendo cometidos, erro no sentido não da condenação, mas no sentido de alertar, de apontar caminho. Olha só, isso aqui não está bom. Então, eu vou dançar aqui para apontar que isso aqui não está bom. Para te sacudir também, para que você venha dançar de novo, para que você venha nessa potência de vida, para que você sacuda a pulsão de morte que existe dentro de você, para que você dialogue, para que você continue conversando, senão não tem sentido. Né? Não há sentido. Que lindo. Você começou falando, né, sobre essa sua formação que passa por esses espaços também de formação, né? E você é educadora, professora, e a gente tem feito essa segunda parte do nosso, né, programa para as escolas, para as instituições de ensino. E aí eu queria te perguntar, queria que talvez você falasse um pouco assim, como é que você vê essa relação da educação e da arte, assim, como é que você percebe isso, como é que você olha? Maurício, eu tive a oportunidade muito cedo na minha jornada, no meu caminho como artista e educadora, de justamente ser artista educadora, né? de entender a partir da perspectiva escurecida, da perspectiva africana, e pindorâmica também, ou seja, né, dos povos originários, que essa dimensão da escassez, né, que mantém os feudos, né, para cada especialista, né, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão, porque a vida ela se faz em conjunção, em atravessamento. Nisso que, contemporaneamente, né, dos anos 80 para cá, principalmente, né, a gente vem pensando como pensamento complexo, através do Edgar Morin, por exemplo, que é um pensador que eu admiro muito, né, branco, francês, né, a transdisciplinaridade. Né, mas isso os nossos ancestrais, as nossas ancestrais já faziam, já realizavam. Né? Elas já entendiam que a vida ela se faz atravessada, que não existe como eu manter, como eu continuar a minha sociedade, o meu grupo, se isso não passa pela educação das crianças, por exemplo, por como eu converso com as crianças, pelo contato do mais velho com o mais novo. Vou recorrer agora a uma cultura que a gente tem redescoberto aqui no Brasil também, enfim, que é a cultura Bakongo, que é uma filosofia basilada na cultura Bakongo. A região Bakongo seria ali no norte de Angola e o que a gente chama de Congo, República Democrática do Congo, Zaire, né, que era Zaire também. O principal informante para a gente, né, filósofo da cultura Bakongo, da filosofia Bakongo, é o Fukuyao Bunseki. E no Brasil, Altiganá Santana, que traduziu em 2018, 2019, um livro fundamental que foi escrito pelo Fukuyao, né, que fala sobre cosmologia, cosmovisão do povo Bakongo. E aí, dentro do povo Bakongo, ele diz o seguinte, eles acreditam... Lembram dos Dogon, gente? Que os Dogon se acreditavam vindo das estrelas? Pois é. Os Bakong continuam. Os Bakong, eles acreditam que cada ser humano é um sol. O sol é uma estrela, né? Então, olha esses diálogos, né, interculturais.
E dentro deles, eles têm uma perspectiva na sociedade, né, que se chama dingo-dingo. O que é isso, dingo-dingo? Dingo-dingo é um processo da vida. É o processo de se tornar sol. E quando é que você começa a se tornar sol? Você só pode se tornar sol através de outro sol. Então, não é a perspectiva ocidental, talvez, né, da galáxia, né, do Sol, por exemplo, da Via Láctea, né, enfim, do Sistema Solar, melhor dizendo, né, do Sol e orbitando em redor dele, ao redor dele, os planetas. Não é isso. É a perspectiva cósmica de que existe o Sol aqui, existe outro Sol ali. Esses sóis, eles se conversam, eles se iluminam, eles criam, então, constelações. É a perspectiva da constelação. Então, eu só me torno Sol a partir de outro Sol. E eu só vou ser outro Sol a partir de uma pessoa que já saiba de si. E isso para o artista, isso para o juiz, isso para o rei, né, para o artesão, para o herdeiro, para a sacerdotisa, para a mãe, para o pai, para a avó. Não é à toa que dentro desse dingo-dingo, então, existe a perspectiva do Quindese, né, que é a ação das crianças. Como você cria as crianças? O Foucault, ele, como traduziu isso para a língua francesa, né, para a língua ocidental, ele vai traduzir como a arte da babá. E isso é proposital, né, porque as babás, elas são as pessoas que são... No Brasil, gente, só pensando no Brasil, isso não vai muito longe. São as pessoas menos remuneradas e menos pensadas enquanto sóis, enquanto pessoas que pensam a educação, pensam a vida, pensam a cultura, pensam as artes. Mas são as pessoas que, para essa cultura, são as pessoas que precisam mais ser cuidadas. Então, não é qualquer pessoa, por exemplo, que vai cuidar das crianças, cuidar dos jovens. Serão aquelas pessoas justamente que já foram acordadas pelos sóis. E uma maneira, então, dentro desse dingo-dingo do Quindese, por exemplo, é acordado de que se pode falar sobre tudo. E que se pode dançar tudo também. Os ritos públicos, os rituais públicos, que são essas instâncias culturais, educativas, são as dimensões estéticas também, que também instauram a estética. Se eu estiver falando muito, porque eu vou me empolgando, Maurício, aí eu vou falando. Tá? São essas dimensões estéticas em que o ambiente, em que o entendimento da sua corporeidade, da sua memória de corpo, da sua memória sobre as regras daquela sociedade, elas são colocadas. Então, por exemplo, né, para você você construir um festival da colheita, por exemplo, em que vai dançar uma máscara, né? Essa máscara, que a gente vê muito em museus ocidentais, né? Quem viu aqui Pantera Negra tem um diálogo maravilhoso, né, entre o Killmonger e a museóloga, né? Você não é um museólogo, Maurício, você não é um museólogo. Nessa questão da máscara, né? Por que aquele diálogo também é tão rico? Né? Porque a máscara é esse objeto que é muito celebrado pela sociedade, porque ele é um instrumento, ele é um objeto de escassez, né? Porque ele está cortado, ele está colocado, dimensionalizado em uma disciplina, que é a disciplina das artes visuais, ou, no máximo, esse diálogo entre artes visuais e a antropologia, né? Mas sempre nesse recorte etnocêntrico, né? Enfim, de hierarquização, né? de culturas, de sociedades, mas ele está cortado da sua potência de vida, dessa potência transdisciplinar, de evocar educação, de evocar entendimento estético, processo estético, processo educacional. Porque aquela máscara ali, ela só vai estar na sua potência máxima quando ela estiver dançada, quando ela estiver dentro da sociedade que a criou e no jogo para o qual ela foi criada. E nesse jogo, onde é parte esse jogo? Não é somente no momento que ela está sendo dançada, é desde o momento em que ela está sendo esculpida, desde o momento em que esse artista ele tem entendimento da madeira específica, que foi dado a ele por um mestre, e que foi do herdeiro
tempero que vai transformar aquela máscara depois esculpida, né, na máscara que vai ser sagrada para aquele momento, para aqueles que são agricultores, que vão fazer, que vão trazer, né, que tiveram seu conhecimento, foi passado adiante. As crianças que estão vendo e que têm as histórias contadas para elas de como aquilo existe, de por que aquilo existe. Então, é essa potência que eu acredito, quando eu digo acredito, é que eu tento praticar, e que tem a nos ensinar sobre a relação entre arte, educação e a vida como um todo, conhecimento científico também. Tati, a gente já está chegando no nosso limite de tempo, esses encontros são mais rápidos. Tem uma questão aqui que eu não sei se o nome da pessoa é esse ou se é o nome Redmi, não sei se é o nome da... Desculpa se eu tiver falado seu nome errado, mas comentou... Alissandra! Querido, conheço. Ele disse assim: isso é muito importante na perspectiva de uma licenciatura em teatro. Pensar a formação docente como uma perspectiva de ascender os próprios sóis e poder contribuir para o alargamento da presença dos outros sóis no ambiente da escola. E aí acho que para a gente encerrar a nossa conversa assim como uma última pergunta, e achei ela muito interessante porque acho que ela faz esse apontamento, esse projeto, ele é um projeto de apontamento de futuro, de escrita da nossa memória, escrita de uma memória, de um pensamento, de uma filosofia que nasce desses jovens, com esses jovens, nesses espaços periféricos. E a pergunta dele é: como vem a busca como vem a busca pela afro-referência nas pedagogias do teatro? Vem através desse apontamento de escurecimento, né, de futuro, né, de presença, melhor, de presença. Como é que a gente traz a presença para cá, a memória para cá? Dentro dessa perspectiva, Alissan, sem dúvida, a gente pensa nos mais velhos. A gente pensa naqueles pensamentos, justamente nesse lugar que Maurício apontou, que são ditos pela ocidentalidade como lugares periféricos, como ambientes periféricos. Então, quando eu compartilho com vocês Nego Bispo, não é à toa, é porque ele é um quilombola, ele é um pensador quilombola. Quando a gente aponta a Zoilda Loreto Trindade, é porque é uma mulher de chão de escola, né, como a gente costuma dizer, né? Uma mulher que é doutora em artes, né, mas também é de chão de escola. Quando a gente aponta Mãe Menininha do Gantuá, né, Mãe Estela de Oxóssi, né, a gente está apontando o quê? Quando a gente aponta Egunguns, né, a gente está apontando justamente essas memórias visíveis ou invisíveis, que nos apontam inteligências, sabedorias, filosofias que nos apontam como entender a nossa corporeidade. Quando a ocidentalidade disser que nossos corpos são vazios, que nossos corpos só servem para entretenimento, nós possamos dizer que não. O nosso corpo é filosofia. O nosso corpo, ele tem muito mais conversa né, que o Ocidente possa nos circunscrever, né, nos inscrever. Tati, muito obrigado por essas palavras, por esse encontro. A gente está quase encerrando essa live. Eu queria, antes quero deixar um convite aqui, porque amanhã, dia 26, às 10h30 da manhã, eu vou apresentar a performance Arqueologias do Futuro, que é uma ação artística complementar a esse encontro aqui. A gente tem feito as duas ações juntas, porque a gente acredita na potência da arte como espaço de educação e de transformação. Esse encontro vai ser aqui também no Zoom. Caso, né, vocês queiram assistir, a gente vai assim, mandar o link
para os professores, eles repassam, ou também vocês podem pegar o link no @o Museu dos Meninos e no @Pandêmica Coletivo, que é o nosso parceiro nessa live, o Pandêmica Coletivo Temporário de Criação. Quero muito agradecer a parceria do Instituto Federal Fluminense de Campos, aos professores, à equipe de coordenação e direção, ao professor e meu amigo André Rodrigues e aos estudantes que estão aqui hoje junto com a gente. Tati, muito obrigado mais uma vez. É muito bom te ouvir e poder caminhar lado a lado, assim, junto contigo. Bora, querido. Vamos pro A mais. gente lançou algumas ideias para escurecer esse futuro que anda tão nebuloso. E para encerrar, eu faço minhas as palavras do poeta Rincon Sapiência: o espreito é a chave, abram os portões. Um bom dia a todos.